que é somação temporal e tétano muscular? Quando nós falamos em contração muscular, é muito importante entender que uma fibra muscular não responde apenas à intensidade do estímulo, mas também à frequência com que esse estímulo chega. E é justamente aí que entra o conceito de somação temporal e, posteriormente, do tétano muscular. Vamos construir isso passo a passo. Imaginem inicialmente uma única contração muscular simples, aquilo que chamamos de abalo muscular. Um potencial de ação chega até a fibra muscular. Ocorre liberação de cálcio pelo retículo sarcoplasmático. O cálcio se liga à troponina. As pontes cruzadas entre actina e miosina são formadas e a fibra desenvolve tensão. Em seguida, o cálcio é recaptado, a contração termina e o músculo relaxa. Até aqui, tudo ocorre de forma isolada. Agora, observem o que acontece quando um novo estímulo chega antes que a fibra tenha relaxado completamente. Nesse cenário, ainda existe cálcio disponível no citoplasma da célula muscular. Como parte das pontes cruzadas continua ativa, o segundo estímulo produz uma tensão maior do que a primeira contração isolada, ou seja, as forças geradas começam a se somar progressivamente ao longo do tempo. É exatamente isso que chamamos de somação temporal. A palavra temporal é utilizada porque essa soma depende do intervalo de tempo entre os estímulos sucessivos. Quanto menor o intervalo entre os potenciais de ação, maior será a manutenção do cálcio intracelular e maior será o recrutamento funcional das interações actina-miosina. O músculo não consegue retornar completamente ao estado basal, de repouso entre uma contração e outra, e a tensão aumenta de maneira gradual. Se a frequência dos estímulos continuar aumentando, chega um momento em que as contrações individuais deixam de ser perceptíveis. O músculo permanece em um estado sustentado de contração. Esse fenômeno recebe o nome de tétano muscular. O tétano pode ocorrer de duas formas. Primeiro, o chamado tétano incompleto ou não fusionado. Nesse caso, ainda existem pequenas fases de relaxamento entre os estímulos. A tensão oscila discretamente. Depois, quando os estímulos são extremamente frequentes, o músculo entra em tétano completo ou fusionado. Aqui praticamente não existe relaxamento entre as contrações. A tensão torna-se contínua e máxima. Do ponto de vista fisiológico, isso é importante. Na prática, os movimentos do corpo raramente dependem de abalos musculares isolados. A maior parte da força sustentada que utilizamos para manter postura, caminhar, mastigar, levantar objetos ou estabilizar articulações depende justamente de contrações tetânicas fisiológicas. Ou seja, o sistema nervoso central regula a força muscular não apenas recrutando mais unidades motoras, mas também aumentando a frequência de disparo dos neurônios motores. Esse mecanismo eleva a somação temporal e aumenta a tensão produzida pelo músculo. Existe ainda uma relação clínica muito importante aqui. Quando ocorre fadiga muscular intensa, alterações metabólicas intracelulares reduzem a eficiência do ciclo de contração. Mesmo que os estímulos nervosos continuem chegando, a capacidade de manter um tétano sustentado diminui. Isso acontece porque a redução da disponibilidade energética, acúmulo de metabólitos e menor eficiência na liberação e recaptação de cálcio, ou seja, fadiga de contração. Além disso, algumas doenças neuromusculares interferem diretamente nesse processo. Na miastênia graves, por exemplo, a transmissão neuromuscular torna-se menos eficiente devido à redução funcional dos receptores nicotínicos de acetilcolina. O resultado clínico é fraqueza muscular progressiva, especialmente durante atividade repetitiva, justamente porque a manutenção da contração sustentada fica comprometida, ou seja, fadiga de transmissão. Outro ponto interessante é perceber que o tétano fisiológico não deve ser confundido com a doença tétano causada pela toxina do tétano. Na doença infecciosa, a toxina produz hiperatividade motora e contrações musculares involuntárias sustentadas por perda do controle inibitório neural. Portanto, resumindo o raciocínio fisiológico, a somação temporal ocorre quando estímulos sucessivos chegam antes do relaxamento completo da fibra muscular, promovendo aumento progressivo da tensão pela permanência do cálcio intracelular. Quando essa frequência de estímulos é suficientemente elevada, instala-se o tétano muscular.
uma contração sustentada e contínua essencial para a produção de força eficiente no organismo humano. Assim, esse conceito conecta bioquímica, eletrofisiologia, controle neural e prática clínica ao mesmo tempo. É exatamente esse tipo de integração que torna a fisiologia muscular tão importante. Esta foi a resposta da questão de hoje. Interaja conosco, deixando sua pergunta nos comentários. E até a próxima!